vamos falar sobre mediunidade na atualidade, os médiums fake e a internet. Ultimamente tem surgido alguns médiums arrastando multidões no Brasil. Já há algum tempo apareceu um médium que foi ficando muito conhecido, um médium jovem, e inclusive uma família da cidade de Carangola, próxima à Espera Feliz, que é onde fica o canal Renovação aqui nas Minas Gerais, e uma família recebeu uma carta com muitos detalhes da morte de uma senhora, esposa de um médico, e vinha na carta até o número de telefone da casa dela, ela dizendo que, fazendo referência ao número do telefone, e aquilo impactou muita gente. Meu Deus, quantos detalhes! Depois de um tempo, veio à tona que esse médium estava fraudando, ele estava pesquisando dados na internet e elaborando as cartas. O tempo passou, outros médiums foram se tornando proeminentes, conhecidos, e eu, como espírita, sempre acompanhando. E muita gente vindo comentar: você viu a médium fulana de tal, o médium tal? Nossa, que coisa, né? Como que a mediunidade é ostensiva, é um novo Chico Xavier, é uma nova Chica Xavier. Porém, a gente sabe, à luz da doutrina, que não é isso que importa. Não é o fenômeno o principal. O espírito Viana de Carvalho, pela mediunidade de Divaldo Franco, ele diz que a mediunidade é a orla do caminho. O caminho é a doutrina, é a mensagem. Que a mediunidade é a moldura do quadro, mas a tela é a doutrina, é a mensagem espírita. Mas Allan Kardec, o codificador da doutrina, ele já alertava lá no início dos espíritas curiosos. São os espíritas à cata de fenômeno. São os espíritas que buscam a fenomenologia. Eles buscam o centro espírita, inclusive eles acham que a reunião mediúnica é a reunião mais significativa, porque ali os espíritos se comunicam. É aquele misticismo, é aquela imaturidade, e não se dão conta de que o grande tesouro da doutrina espírita é o conhecimento pelas vias do estudo. Para mim, é isso que tem acontecido com os médiums fake, que consultam na internet os dados, então não são médiums, é excelente. Ao mesmo tempo que é triste por um lado, porque vai desacreditar a doutrina para muitos, vai gerar uma reflexão do que realmente importa na doutrina, que é o conteúdo do estudo. Os espíritas curiosos, eles adoram muito mediunidade, fenômenos de cura, né? Uma vez o escritor Orson Peter Carrara, a quem envio um abraço, me disse: Rossano, como os centros espíritas de São Paulo, tem muitos centros virando centros de cura. O pessoal busca o centro espírita para curas físicas. Tudo isso existe, é claro que existe a mediunidade de cura, é evidente que existe a mediunidade de psicografia, mas isso é, vamos dizer, a moldura do quadro. Se não buscarmos o estudo, os espíritas sérios, eles se encantam pelo conteúdo da doutrina, pela mensagem libertadora, pelo estudo. A mediunidade é uma bênção, pode nos fortalecer na fé? Sim. Eu me recordo das palavras de Jesus, né? Quando disse a Tomé: você precisou ver para crer, mas felizes aqueles que creem sem ver. Não é Jesus falando da crendice, né? Da imaturidade espiritual de acreditar em tudo. Aquele que acredita em tudo é tão tolo quanto aquele que não acredita em nada. Mas é Jesus falando da maturação espiritual, da maturidade espiritual, quando a doutrina te sensibiliza.
quando você é tocado pela profundidade, pela beleza, pelo sentido que a doutrina confere à sua vida. Então, esses escândalos, eles são necessários, né? E não estamos dizendo que todos os médiuns psicógrafos do Brasil ou do mundo sejam fake. Em absoluto, tem gente séria. Mas tem que investigar, sobretudo hoje, pela questão da internet, né? Uma médium, por exemplo, ela solicita uma inscrição, a pessoa que vai participar das sessões de psicografia, 2 meses antes tem que preencher uma ficha com todos os detalhes. Naturalmente, ela pode usar isso para pesquisar na internet. E os erros, um outro médium entrevistando, a mãe passou o nome das 3 filhas, mas o nome da terceira filha passou errado, propositalmente. E na psicografia aparece lá o nome errado, que ele colheu da entrevista. Então, são modelos de psicografia. Aí é minha opinião pessoal. Mas o espírita não pode achar. Não, pode achar. A gente pode analisar, debater. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é uma sociedade de debates, de reflexão, né? Não é crendice, abaixa a cabeça e aceita. Quantos pastores fraudulentos que colhem também, houve reportagem sobre um pastor que colhia informação na internet, ia para o culto e passava para as pessoas como revelação, mediunidade para nós espíritas, como se Deus estivesse revelando o que as pessoas estavam passando, colhendo na internet essas informações. Então hoje, a própria evolução vai desmascarando tudo, né? Vai separando o joio do trigo. Estamos em tempos apocalípticos para isso, a separação do joio do trigo. Então, meus queridos, não sejamos espíritas curiosos. A mediunidade existe. Uma coisa que eu gostaria de dizer também, saber a sua opinião, eu penso que quando o indivíduo inicia o caminho espiritual, ele vai recebendo também os contatos, o desabrochar da mediunidade, aquilo que ele precisa, se ele tem dúvida, a própria busca, porque nós precisamos sair das muletas, né? O Espiritismo é uma doutrina de autonomia. Existem os grandes seres, os grandes médiuns que vêm à Terra, né, para despertar, mas não podemos nos apoiar só na experiência deles e a nossa experiência. Não somos todos irmãos, filhos de Deus, né? É um perigo quando esses seres também se sentem donos da doutrina e vão determinar o que é e o que não é. Não, nós podemos refletir, né? Então nós temos aí Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Dona Ivone do Amaral Pereira, Dona Isabel Salomão, alguns já desencarnaram, outros estão. Dona Isabel Salomão, médium de cura, fantástica, veja bem, mas busque o centro espírita dela, a Casa do Caminho, estudo puro. Uma médium de cura, ficou conhecida pela sua mediunidade de cura, mas sempre o centro espírita dela pautado no estudo, que é o que cura a alma imortal, o espírito imortal, e não apenas o corpo perecível que vai para a sepultura. Então, atentemos, né? Aqueles que giram em torno de mediunidade, reunião mediúnica, que deve existir, que pode existir, que é uma bênção também, vejamos. Mas se você acha que isso é o principal, curar corpos perecíveis, né? Aqui na nossa cidade houve um episódio que eu tomei conhecimento, uma família espírita, quando o médium José Raul Teixeira esteve na cidade, me parece no ano de 2004, o recebemos, foi até uma palestra no Lions, encheu o ambiente, porque a nossa casa espírita não comportaria realmente aquele público. Tivemos a alegria de apresentar o Raul, fazer a prece inicial. Eu lembro que me disseram que uma família da nossa cidade espírita, tradicionalmente espírita, o procurou em particular, quando ele aqui esteve, para saber notícias de um falecido. E o Raul, um pouco severo, virou para a família e disse assim: mas vocês não são espíritas? E a família ficou em choque, naturalmente não gostou da recepção. Porque se vocês são espíritas, vocês sabem como ele está. De acordo com o que ele viveu na Terra, ele está no mundo espiritual.
E a família ficou meio assim, porque a gente espera aquele Chico Xavier, né? Todo mundo espera dos médios o Chico, aquele jeitinho acolhedor, mas cada ser tem um ser. Raul estava gerando reflexão. Nós recebemos de meu pai, minha mãe, que era católica, que foi frequentando a doutrina espírita comigo, e meu irmão, uma vez ela escreveu para um centro espírita do Rio de Janeiro, que faz um intercâmbio mediúnico e que recebe mensagens. E eu lembro que ela teve que mandar o nome de meu pai, há muitos anos, esse meu pai é desencarnado há mais de 20 anos. E veio uma carta de lá, com notícias dele. Eu li a carta, 95%, muito aquela carta genérica, que serviria para qualquer desencarnado. Mas teve uma frase, ela mandou só a data de nascimento e morte, né, de nascimento e desencarnação e o nome de meu pai. E teve uma frase, sem a gente ter contato nenhum, meu pai não tinha nada de internet, era um homem simples. Uma frase da carta, eu vi meu pai, o retrato fiel do meu pai. Eu olhei e falei, isso aqui, ele é coisa dele, especificamente dele. Então, não estamos dizendo que não existe. Claro que existe a comunicação. A minha mediunidade, muito pequena, já vivencio fatos incontestes para mim, fortalecendo a minha fé. Mas, nesses tempos de internet, cuidemos para não cairmos em ciladas, em pessoas, dos homens maus, alguém já disse isso, né? Os religiosos maus são os piores. Porque brincar, você imagina, brincar com isso, usar disso para fins. Alguém pode dizer, mas fulano nem ganha nada com isso, dinheiro, né? Mas tem muita gente em busca de prestígio, gente carente, gente até perturbada, buscando prestígio, né? Está cheio disso em todas as religiões, pessoas que estão ali em busca de uma atenção, né? A pessoa começa a orar, os outros, está orando todo mundo, adoece com aquilo, e aquilo vira uma loucura. Então, dias difíceis. E como se cura isso? Se cura estudando, que é o caminho mais difícil, que quase ninguém quer. A gente quer resolução fácil, né? Vai lá, o médium, o pastor, o padre, ou não sei o que, resolve a nossa vida. Não, estudemos. Aí abre uma reunião de cura, de psicografia, pipoca, gente. Abre uma reunião de estudo, tem menos gente. A gente ainda está escolhendo a porta larga e as consequências. A decepção, a desilusão, a frustração e o sofrimento. Não é isso?